Paz seja Jesus Cristo para os irmãos. Se nós não tivéssemos livre arbítrio, não poderíamos ser julgados pelas nossas obras, porque senão seria injusto você ser responsabilizado por seus próprios atos se você não havia possibilidade ou tinha possibilidade de fazer o que é bom. E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Quando você analisa o que alguns dizem em relação ao livre-arbítrio, você percebe as incoerências e que diante de Deus e a Bíblia Sagrada é pecado diante de Deus, até certas afirmações. Por quê? Alguns dizem que nós não temos livre-arbítrio. Efésios no capítulo 2, o versículo 1, alguns leem ali, né? Que Paulo vai dizer para os Efésios: e vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados. Alguns querem dizer que se nós estamos mortos, aquele sem Cristo está morto, então quer dizer que ele não pode aceitar a Deus, ele não pode aceitar a fé, ele não pode fazer o que é bom, já que ele está morto. Então eles pegam de maneira literal, sem analisar que Paulo está falando de algo espiritual. Ele está falando de algo espiritual, então eles levam no sentido literal, ou seja, se literalmente um morto não faz nada, então quer dizer que aqueles que não têm Jesus também, eles não têm possibilidade de fazer o que é bom. Eles não fazem o que é bom, não podem aceitar a fé. Mesmo que aos olhos de algumas pessoas, né, ou nossos olhos mesmo, alguém faz algo de bom, para eles não tem sentido, ou seja, para Deus é uma má obra, não importa. Um exemplo, se alguém que está em Cristo, ele ajuda alguém, eles não vão falar que aquelas obras ali não está vindo, aquelas obras estão vindo da carne. Mas se uma pessoa que não tem Cristo, ele ajuda alguém, então eles vão dizer que essa obra é uma obra para Deus como se fosse um trapo de imundícia, né? Ou seja, não faz sentido, sendo que se um que está em Cristo, ou ele não estando em Cristo, ele faz a mesma obra, como pode uma obra ser trapo de imundícia e a outra obra ser uma obra justa? Né? Ou seja, quer dizer então que a pessoa está fazendo algo bom ali, que para eles não é exatamente algo bom, está fazendo algo bom. Ali quer dizer que é a natureza do pecado, mas se um que está debaixo da graça faz algo bom, então quer dizer que ali está sendo coagido, forçado por Deus a fazer o que é bom. Enfim, ou seja, alguns querem dizer isso, se você está morto, então quer dizer que você não faz nada de bom. Então é necessário que Deus lhe dá a fé e te coage, te force a crer no Evangelho e fazer algo bom. Ou seja, se todas as pessoas estão mortas em seus pecados e ninguém, como está na Bíblia, Romanos no capítulo 3, do versículo 24 ali, 23 e 24, o texto fala que todos foram destituídos da glória de Deus. Então isso quer dizer o quê? Que algumas pessoas ou aquelas pessoas, em relação à totalidade de pessoas que vão aceitar a fé, quer dizer que Deus deu a fé, Deus que coage elas fazer o que é bom, força elas fazer o que é bom. Enfim, as outras pessoas, Deus simplesmente decidiu deixá-las em seus pecados ou ser guiadas pela sua natureza do pecado. Porque se todos pecaram, então se a pessoa não tem livre-arbítrio, logo é necessário uma atuação, é necessário um mover divino para que a pessoa ela consiga ou venha fazer algo bom. Senão não tem como, é impossível alguém fazer o que é bom, segundo o que alguns dizem. Mas eu quero mostrar para você que seria injustiça. Por quê? Se todos estão mortos em seus pecados e Deus decide coagir, forçar alguns a fazer o que é bom, aonde está a justiça? Sendo que aqueles que não foram escolhidos por Deus, eles não fizeram nada de bom ou ruim para que fossem escolhidos ou rejeitados. E aqueles que foram escolhidos também eles não fizeram nada de bom e nada de ruim para que fossem escolhidos. Nada de ruim entre aspas que eu quero dizer, né? Sendo que todos estão governados pela natureza do pecado, então ninguém merecia ser escolhido por Deus ou ir para o céu. É o que alguns dizem também, já que ninguém merece ir para o céu, se Deus escolhe alguns, ele está sendo justo. Mas enfim, quando você analisa a Bíblia, não há justiça, porque esse Deus, dessa soberania que eles criaram, decidiu escolher alguns.
E ele escolhendo algumas pessoas, aquelas pessoas, elas vão fazer o que é bom. Então, o texto, a Bíblia vai dizer que elas vão entrar no reino por estar fazendo algo bom. Como está em Mateus, no capítulo de número 25, versículo de número 31 a seguir. Porque Jesus mesmo vai dizer para as ovelhas: vinde bendito do meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer. Ele fala o motivo que eles estavam entrando no reino. Eu tive fome e vocês me deu de comer. Eu tive sede, vocês me deu de beber. Eu estava com frio, vocês me vestiu. Qual que é o motivo de entrar no reino? Fazer o que é bom. Então, aquelas pessoas que foram rejeitadas ou que não foram escolhidas por esse Deus, dessa soberania que eles criaram, se eles não foram escolhidos, a Bíblia vai dizer que eles serão condenados pelas suas obras. Aí é onde eu falo que há injustiça. Quando você lê Apocalipse capítulo 20, do versículo 11, o texto vai dizer que foi abertos os livros e aquele que não foi achado o nome no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Mas o texto é bem claro em dizer que foi aberto o livro das obras. E cada um foi julgado segundo as suas obras. Eu vou conjecturar para que você entenda. Ou seja, Deus chega em alguém e vai falar para ele: olha, você está indo para o inferno porque você rejeitou a fé, você matou, prostituiu, roubou, você xingou, você não perdoou, você não fez nada que é bom. Então você está indo para o inferno, porque ser julgado pelas obras é ser condenado pelas obras. Ser condenado pelas obras, é bem claro. Ou seja, aqueles que estão entrando no reino, eles estão entrando porque estão fazendo algo bom, e aqueles que estão indo para o inferno, o lago de fogo, eles estão fazendo algo ruim. Aonde está a injustiça? Ou seja, se a pessoa que faz algo bom, ela está entrando no reino porque está fazendo algo bom, por que esse Deus, essa soberania que eles criaram, não coagiram aqueles que foram rejeitados a fazer o que é bom para que eles entrassem no reino? Então, quando você analisa a Bíblia e você, de maneira lógica, você para pensar nisso, você vê a incoerência e também a falta de justiça, porque não há justiça aí, não há justiça. Ou seja, eu considero, ou vou considerar como justiça, se eu for um eleito. Porque se eu estou salvo, eu não vou me importar com aqueles que estão sendo condenados de forma injusta. Porque alguém que pensa mesmo, alguém que pensa de maneira racional, não vai dizer que isso é justiça. Mesmo que ele acredite e venha dizer que está na Bíblia, já que tem textos claramente que é contra esse pensamento, tem textos. Então alguns vai dizer o quê? Que tudo foi pré-ordenado, então ninguém decide, ninguém pode escolher o que é bom. Você escolhe o que é mal porque Deus ele decidiu não te coagir a fazer o que é bom e decretou aquele evento mal, porque eles não dizem que é um ato, mas um evento. O ato somente que Deus coage é daqueles eleitos que faz o que é bom. Então tudo está pré-ordenado, ou seja, o passado, presente e futuro. Então nada vai mudar. Então como que será julgado? Como que vai condenar alguém que ele não tem livre-arbítrio, ele não tem possibilidade de fazer o que é bom? Ele não teve ali a decisão de aceitar a fé, ele não teve a decisão de fazer o que é bom. Então você já vê logo que essas pessoas, elas estão sendo condenadas injustamente quando alguém fala que nós não temos livre-arbítrio para defender uma soberania que não existe. Por quê? Se você falar que nós não tem livre-arbítrio, alguns vai dizer que o ser humano que tem poder para se salvar, o ser humano que tem poder para praticar boas obras, mas não é dessa maneira. Ou seja, a Bíblia deixa claro em dizer que Deus, sendo soberano, ele decide que as suas criaturas tenham livre-arbítrio e ele mesmo, pelo poder do Espírito Santo, ele anula todo desejo incontrolável da carne por meio do Espírito para que você decida fazer algo bom. É o que a Bíblia fala em Gálatas capítulo de número 5, versículo 16 e 17. Se sois guiados pelo Espírito, vocês não estão sendo controlados pela carne. Ou seja, porque a carne, ela combate ali contra o Espírito combate contra a carne para que nós não façamos o que nós queremos. Então, a Bíblia diz que Deus, ele opera o querer e o efetuar. Quer dizer, então, que o querer de fazer algo bom vem por meio do Espírito Santo, nos dando graça, poder para nós fazer o que é bom. O querer, a vontade de fazer, vem do Espírito Santo, porque ele anula o querer da carne.
dele vem o querer e o efetuar. Por quê? O efetuar, ou quando você tem a decisão de fazer algo bom, você tem a graça, o poder do Espírito Santo que vai te fazer praticar algo bom. Então, as pessoas que estão sendo lançadas no lago de fogo, elas não teve, já que elas não têm livre-arbítrio, elas estão mortas, e alguns dizem, né, que Deus, todos eram igual, e Deus decide escolher alguns, e foi por amor e não tinha motivo nenhum, ou seja, não teve motivo. Eu estou escolhendo esse porque ele fez algo bom, foi segundo a presciência. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, porque nós somos escolhidos por Deus segundo a presciência, o pré-conhecimento. A única forma de Deus não ser injusto, Deus verdadeiro, conforme está na Bíblia, ser injusto é você ser salvo por meio da presciência, o pré-conhecimento, ou seja, Deus de antemão, ele previu toda a história, tudo que aconteceria, e Deus previu aqueles que teriam fé. Ou seja, Deus previu, então esses foram eleitos por Deus, como está em Efésios no capítulo 1, versículo 3, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. E o texto fala, claro, né, para que fossemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Mas enfim, ou seja, segundo a presciência, eu dou um exemplo, às vezes eu dou esse exemplo, uma tribo indígena ou pessoas de alguns países que nunca ouviram o evangelho, que estão nascendo, crescendo e morrendo sem ouvir o evangelho. E Jesus vai dizer, ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, é por meio do Evangelho, pela palavra, como está em Romanos capítulo 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir e pelo ouvir pela palavra de Deus. Então quando você analisa, eles estão morrendo sem ouvir o Evangelho. Então, se eles estão morrendo sem ouvir o Evangelho, então Deus seria injusto, porque o evangelho não chegou até eles e eles não ouviram o evangelho para se arrepender. Não foi assim. Deus, na sua presciência, sabia que eles jamais se arrependeriam, porque Deus conhece o futuro alternativo. Deus então vai olhar no futuro alternativo e vai falar para eles, olha aqui, você jamais ia me aceitar. Aí Deus mostra para eles, olha, se eu enviasse um missionário, alguém para anunciar o evangelho, vocês iam rejeitar. Então Deus não é injusto. Mas quando você fala que Deus, de forma arbitrária, ele decide escolher alguns, sendo que todos, como alguns dizem, né, da massa corrupta fomos tirados. Ou seja, se todos estão condenados no pecado, foram destituídos da glória de Deus, então, quando você, sendo um Deus, decide separar alguns para a vida eterna sem motivo nenhum e outros para a morte eterna, você está dizendo que você tem prazer no pecado, na condenação de pessoas que você poderia coagi-los, forçá-los, incutir neles o que é bom para que eles fossem salvos. Então, quando você analisa dessa forma, você vê que as pessoas que falam que você não tem livre-arbítrio, eles tiraram, quando eu falo tiraram da Bíblia, porque a Bíblia é polissêmica, então eles criaram essa doutrina, eles elaboraram essa doutrina tirando dentro da Bíblia e tem pessoas que acreditam nisso. E os outros textos que afirmam claramente que nós temos livre-arbítrio, claramente o texto, como Deus mesmo vai falar para o povo de Israel, olha, eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Se vocês guardar os meus mandamentos, eu vou trazer bênção. Se vocês não guardar os mandamentos, eu vou trazer maldição. Enfim, se eles fizessem algo mal, que quer dizer que essa seria simplesmente a vontade de Deus, que não quis coagir eles a fazer o que é bom para que viesse maldição sobre eles. Ou se Deus mudasse de ideia e falasse, não, eu quero trazer bênção. Então ele coage, força eles a fazer o que é bom para que a bênção venha sobre eles. Então não faz sentido você fazer uma pergunta para alguém se ele quer algo bom ou mal, sendo que é você que influencia na escolha da pessoa. Olha, você quer aceitar o evangelho? Ou seja, a pessoa vai falar sim ou não, mas dependendo do sim ou não dela é o que eu quero para ela. Olha para você ver, não faz sentido. Ou seja, eu quero te salvar, então eu vou fazer com que você fale sim para mim. Eu não quero te salvar, então eu vou fazer com que você não fale sim para mim. Mas não é eu que vou te coagir a me rejeitar. Mas o evento da rejeição, eu vou decretar esse evento da rejeição para que ninguém venha falar que eu sou o autor do pecado, já que o pecado entrou e contaminou a raça humana. Eu quero te salvar, então eu vou coagir você a me aceitar e vou decretar esse ato bom que você está tendo. Então não faz sentido. Ou seja, muitos estão dizendo o quê? Que Deus, então,
ele tem prazer no pecado, mesmo eles falando que Deus não é o autor do pecado, mas ele simplesmente compactua com o pecado, é complacente com o pecado e tem prazer no pecado, ao ponto de não coagir todos e lançar o diabo no inferno e as pessoas que ele não quis salvar também. Então, irmãos, não faz sentido. A pessoa que fala que não tem livre-arbítrio, ela vai ter uma surpresa muito grande quando ela encontrar com Jesus e descobrir que ela vai ser julgada pelas suas escolhas, pelas suas obras, aquilo que ela decidiu fazer de algo bom ou ruim. Então não sejam enganados, não sejam enganados por pessoas que falam que não tem livre-arbítrio. Se acham sábios, mas se tornaram loucos, é o que a Bíblia fala, eles se tornaram loucos. O evangelho simples, da graça, do evangelho, do arrependimento não faz sentido. Sendo assim, faz com que Deus se torne um Deus falso, um Deus mentiroso e não um Deus verdadeiro. Amém, irmãos? Então é esse vídeo. Depois nós continuamos mais meditando a palavra e edificando uns aos outros. Que Deus abençoe os irmãos. Até um próximo vídeo, se Deus quiser. Você entende que está sendo edificante, que tem que alcançar mais pessoas, se inscreve e deixa o like. Amém? Que Deus abençoe os irmãos.